Fala galera, boa noite. E aí, como vocês estão? Boa noite, bem-vindo pessoal que tá entrando aí. Boa noite. Ó, aproveitar que a gente tá entrando agora e que o assunto é muito legal. Já vamos no dedo no aviãozinho aí, vamos convidar as pessoas para poderem assistir essa live junto com a gente. É sobre masculinidade, mas é de suma importância para todo mundo, para homem, para mulher, para todo mundo, tá? Vamos lá. Quero ver todo mundo aí, desafio a mandar pelo menos aí para umas 10 pessoas. Já fiz a minha parte aqui, já enviei. Boa noite, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre. Bem-vindo, bem-vinda. A gente vai falar hoje sobre os descaminhos da masculinidade e para isso a gente tem um convidado muito especial, sabe? Ele é um convidado, assim, na minha vida é uma pessoa muito importante, é uma pessoa que deu destino na minha vida também. É uma pessoa que eu me sinto mentorada, é uma pessoa que, né, me guia bastante e é com certeza uma autoridade para poder falar. Ele já tá aqui, ó, o Davidson já tá aqui. Eu vou fazer uma apresentação dele rapidinho e a gente já vai chamar ele para poder falar sobre masculinidade. Antes de gente convidar o Davidson para poder entrar, o que eu queria falar é que ele, além de coach e mentor, né, ele é criador do método Vai, Levanta e Anda, que é uma mentoria ativacional, né, muito legal, que eu já até fiz essa mentoria, já participei de uma turma, né, sou mentorada por ele também. Boa noite, Pati, bem-vinda. E eu quis trazer o Davidson para poder falar pra gente sobre esse assunto, porque ele realmente é uma autoridade nesse assunto, né? E a gente sabe que todos nós temos as nossas energias masculinas e femininas e muitas coisas e muitas coisas acontecem para que elas fiquem em desequilíbrio. E esse assunto, né, essas coisas são coisas que as pessoas me perguntam frequentemente pós-live, no particular, no direct, pessoalmente. Sempre quando a gente está conversando sobre energia masculina e feminina, as pessoas têm muitas dúvidas. E aí, para poder estrear esse quadro que tá surgindo hoje, que é o LoriCast, que tem a finalidade de estar uma vez por semana aqui, a princípio toda quarta, salvo o dia que eu tiver de plantão na quarta, né? A gente faz na terça ou na quinta. Eu vou estar trazendo aqui pessoas para poder falar sobre os assuntos mais diversos aí do desenvolvimento humano. E hoje a gente escolheu Descaminhos da Masculinidade. Semana que vem a gente tem uma outra convidada e hoje a gente vai receber o Davidson aqui para poder conversar, estrear esse quadro do LoriCast. Já vou achar ele aqui, já vou enviar uma solicitação para ele. Cadê? Entrar ao vivo. Vamos lá. Para a gente já ir falando sobre essa questão da energia masculina, né? Olá! Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar meu fone aqui, que eu acho que vai dar eco. Deixa eu baixar um pouquinho Vocês estão aqui, bem, fica alto o gente? som. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa minha noite, amiga. Davidson. Você tá Tudo bem? bem? Prazer Ó, imenso ter você. Tudo ótimo, como sempre. Prazer que imenso ter show. você aqui de novo. Eu acho muito legal quando a gente está junto conversando. Queria já de antemão te receber, assim, falar que é um prazer imenso estar conversando com você ter dedicado essa horinha pra gente, para poder falar desse assunto que a gente vai destrinchar aqui agora. Ah, Lori, a satisfação é minha inteira, né? Foi estrear esse quadro incrível aí da LoriCast. Esse nome ficou espetacular. Ficou ótimo. Ah, eu só posso, Pois é. eu só posso te mandar vibrações, energias mais que positivas aí para você poder, né, quebrar tudo aí. Eu estava aí Recebo. acompanhando você na apresentação. Eu fico imensamente grato, viu, de verdade, porque é uma caminhada, né? E a Uhum. gente, querendo ou não, a gente vem junto nessa caminhada, né?
mesmo que às vezes dois, três passos um pouco mais adiante, porque iniciou antes, mas a gente está junto nessa. E eu acho que tem muita coisa por vir ainda aí. Não é nem a sombra do que há de vir, né? Ainda nem começou, né? A gente está Não. só no início, botando o pé no caminho e caminhando aí para poder formar cada vez mais pessoas, né? Trazer mais esclarecimento, mais entendimento para as pessoas. Sou muito grata por ter conhecido você, né? Por você me ensinar tanto. E hoje eu quis que as pessoas te conhecessem um pouco mais sobre esse assunto, porque é aquilo que eu falei no início. Sempre quando termina uma live sobre inteligência emocional, que a gente está falando sobre posicionamento, papéis, energias, mesmo masculina e feminina, as pessoas têm muita dúvida. E não são só as mulheres que têm dúvidas sobre energia masculina mesmo, os homens também têm muita dúvida. E eu gostei de você ter aceitado o meu convite, porque eu sinto que você é sim uma autoridade para poder falar desse assunto. Você é uma pessoa que transmite isso para gente, você é uma pessoa que fala com clareza, de uma maneira direta e clara para as pessoas, né? Não é complicado de entender o que você fala, porque você não enfeita muitas É. coisas, e eu acho isso fantástico. Obrigado, Lô. Eu quero desejar boa noite para todo mundo que está aí, né? E vou aproveitar aqui e vou pegar esse aviãozinho e vou Ó, dedo no mandar aviãozinho, para uma mandando pro galera pessoal tudo aqui, aí, ó. Vamos convidar. né? Convidar um pessoalzinho para vir participar da live e o que a gente puder agregar de informação positiva aqui vai ser feito. A ideia sempre foi o Uhum. quê? A ideia sempre foi buscar descomplicar os meus conflitos. Sempre foi. Exatamente. A E hoje a ideia. gente vai trazer de uma maneira muito simples, né? Isso que acaba causando um conflito muito grande, né? É uma coisa que tem um poder muito grande se a gente souber usar, né? Tanto homens quanto mulheres a reconhecerem também. Então, assim, falando um pouco sobre masculinidade, a gente sabe que os homens têm dentro deles, né, a energia masculina e feminina. Por que eu quis que um homem falasse nisso? Falasse disso, para poder falar com propriedade. Né? Então, lembrando que as mulheres também têm essa energia masculina e feminina, mas esse vai ser o assunto de um próximo Loricast. Hoje a gente vai focar mais na energia masculina no homem mesmo, né? Que é tão importante, né? Acho que deu uma travadinha aí. Gente, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Tá travado? Não sei se é a minha internet que travou, se é o Davidson que travou. Quem tiver online aí, fala pra gente se tá dando tudo certo, se tem alguém travado, se tá todo mundo conseguindo. Ah, eu acho que o Davidson caiu aqui, ó. Deixa eu aceitar ele aqui de novo. Vamos lá. A gente já tinha iniciado a conversar, né, sobre... Olá, de novo. Tudo voltes. Caiu. Tá tão pesado que, ó, estão tentando derrubar a gente. Tá forte, tá forte. Voltamos. Davidson, então, para já iniciar, né, eu tava falando que todos nós temos energia masculina, os homens Sim. também têm energia masculina e feminina dentro deles, e muitas vezes o equilíbrio disso fica um pouco perdido. Então, para a gente iniciar, o Davidson, eu queria que você definisse literalmente o que é ser um homem, o que é um homem de verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar, né? Vamos começar sem muita enrolação, de forma bem simples e direta. Eu ia falar antes que a busca, tudo começou quando eu resolvi resolver os meus conflitos, né? Para simplificar e bem rapidinho, eu venho de uma família disfuncional, né? Eu venho de uma família de separação do meu pai e da minha mãe, e muito pequeno, inclusive. E a ausência do meu pai
trouxe alguns bloqueios para mim. Isso é fato. Não só a ausência dele, né? E que fique bem claro, não estou culpando ele de nada. Eu tenho isso muito bem resolvido com meu pai, eu amo ele, eu honro ele, né? Entendo e entendi, procurei entender os motivos do porquê que isso aconteceu. Mas o fato é que isso traz experiências e traumas para as pessoas que viveram. Isso é fatídico, Uhum. não tem como ir contra isso, né? E a busca foi essa, foi resolver esses conflitos e entender o porquê de certas coisas e o porquê que algumas coisas não funcionavam na minha vida, principalmente depois que eu casei. Principalmente depois que eu casei. Por quê? Porque eu comecei a repetir padrões que me foram instalados desde pequeno, né? Aham. E eu percebi que esses padrões, eles não eram funcionais. E isso Uhum. não ia fazer com que eu prosperasse dentro do meu relacionamento conjugal, né? Uhum. Com a minha Uhum. esposa amada, Patrícia, que está aqui. Um beijo Que para está você, presente tá aqui, aqui. uma linda. É. E eu percebi que isso eu não ia prosperar dentro do meu relacionamento. Então a busca foi realmente entender sobre isso, equalizar essa energia que você acabou de mencionar. E a ideia é que Uhum. tudo é energia, absolutamente. Tudo é energia. Nós somos pura energia. E toda Uhum. energia, vamos pegar o átomo como exemplo, existe os elétrons e os prótons, existe a parte negativa e a parte positiva. E a equalização, de forma muito simples, está aí. Tem que haver os dois. Tem que haver os dois em mim, Exatamente. tem que haver os dois, o equilíbrio, a equalização dessas energias em você, né? Para que a gente possa Uhum. caminhar. Eu gosto muito de uma foto que ela mostra a batida do coração, né? Batendo para cima e para baixo, e mostrando que isso é sinal de vida. Então, Aham. a vida ela só acontece quando está para cima e para baixo. E o que é esse para cima e para baixo? É a equalização. Alguns podem chamar de equilíbrio. É o transitar entre a direita e a esquerda. Isso é equilíbrio. Uhum. Não é estar estático, né? Então, vamos definir homem, lembrando muito bem que hoje a gente vive uma sociedade que tem uma mente mais liberta, né? E busca se libertar cada vez mais de certos paradigmas, de crenças limitantes e tudo mais. Eu parto do princípio do cristocentrismo, que me leva até Deus como criador de todas as coisas, ok? Uhum. Algumas pessoas podem falar que isso é evangélico ou isso é cristão. Do meu ponto de vista, é cristocentrismo, porque Cristo é o centro, tanto para trás quanto para frente. E ele me deu todos os princípios. Aquilo que era principal, eu entendi que tudo que eu precisava realizar na minha vida tinha um princípio. E eu precisava, na verdade, precisava não, quem precisa não faz nada, né? Eu tinha que descobrir o princípio. Então, o meu foco, por que eu busco ser cada vez mais simples, cada vez mais tranquilo em relação a passar a minha mensagem? Simplicidade, porque é só achar o princípio. Achei o Uhum. princípio, eu sei agora para onde vai prosperar isso. É o princípio das coisas. E o que é homem? Vamos definir homem, né? Eu até marquei, Isso, vamos lá. eu fiz uma colinha aqui para não deixar passar batido, Uhum. porque às vezes a gente vai entrando na conversa e vai passando batido. Mas é legado de pai, é patriarcado. E dentro desse patriarcado, o que existe? Existe cinco esferas: a provisão, a proteção, a paternidade, o propósito e a promoção. Para mim, isso é ser homem. É o quê? De forma muito simples, e a gente pode entrar e aprofundar nesse assunto cada vez mais. É ser sacerdote e rei, com um Uhum. propósito de família. Isso é ser homem para mim. Tá? Contextualizando o porquê. Porque, na verdade, para mim, isso é um propósito primeiro. Não tem outro. Não tem outro. Para que eu nasci? Para que eu vim para essa terra? Então eu vim para essa terra para fazer loucura, para fazer viver meu, eu não sou aqui o dono da verdade e nem o primeiro que vai falar isso. Todo mundo que viveu fora de princípios, todo mundo que vive fora de princípios, vive uma vida conturbada, cheia de conflitos e cheia de desprazeres.
até de Uhum. prazeres momentâneos, mas de muito, muito, muito mais desprazeres do que, na verdade, realizações. Então é de forma bem Uhum. simples. O que que é ser homem para mim? É promover esse legado do pai, esse legado de patriarcado, entende? E é aquela coisa que eu sempre digo. Eu digo assim: existe deveres e existe direitos, mas eu faço daquilo que as pessoas acreditam que é um dever, direito meu. É um direito Aham. meu promover a minha família. É um direito meu, por favor, me dê o meu direito de poder ser provedor da minha família, de ser promotor, de poder impulsionar a minha esposa, de poder impulsionar o meu filho, né? De poder prover na vida deles, de poder trazer esse sacerdócio nas três esferas da vida, espiritual, mental, que é almático, e corporal. Para mim, isso é ser homem. E Uhum. é claro. Então, Davidson, me diz aí onde é que entra a equalização da energia feminina. Eu te entrego ela agora. É o Então, sim. essa seria o meu próximo questionamento. De uma maneira muito simples, assim, do jeito que você está falando, realmente é muito claro. Como é que um homem consegue, né? Quais são as características? Como é que um homem consegue equilibrar a energia masculina e a feminina dentro dele? Quando é que ele consegue ressaltar esse masculino, equilibrar, equalizar, né? Do jeito que você está falando, esse masculino dentro dele? No momento em que ele entende que a energia masculina vai fazer com que ele tenha poder de ação. O homem tem que agir. E isso é uma Então, a característica. gente pode dizer que uma característica da energia masculina equalizada é aquele homem que age em direção da promoção, do provimento, né, da paternidade, da proteção da sua família. Isso. É aquele que busca o direito de fazer, né? Não o Uhum. dever, que não enxerga isso como dever. E aonde que eu equalizo a energia feminina nisso? Na doçura do amor. Ah, que Ex- legal. Uhum. É exatamente na busca do direito de poder promover isso. E não no dever. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, então as pessoas. Eu costumo muito ouvir assim, ó. Hoje, principalmente na sociedade que a gente que a gente tá vivendo, que existe uma eclosão do feminino, do feminismo e de tudo mais, e do empoderamento feminino, que eu concordo. Existem pontos que eu discordo, mas eu concordo com certeza desse poderio que a mulher tem, e ela tem que exercer isso, porque na verdade é só a energia masculina, né? Ela podendo Uhum. exercer essa energia masculina que também existe nela. Mas eu vejo muito assim, pensa que é fácil ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, ser mulher, trabalhar fora. Eu repito, pensa que é fácil ser pai, ser dono de casa, cuidar. Você pensa que eu não faço faxina em casa? Você pensa que eu não chego em casa com a minha esposa e não ajudo ela a lavar a louça, a lavar o quintal, a lavar o banheiro? A Paty está aí para poder falar, ó. Ela tá aqui para poder falar, para não me deixar mentir, Uhum. né? Mas então, o feminino é aquela questão assim, ó. Eu tenho que fazer? Talvez não, mas eu posso. É E essa? segundo você disse aí, de uma certa forma, você até quer exercer esse direito de se colocar, de se posicionar dentro de um relacionamento de uma família, assim, né? Sim, sim. Porque na verdade, a minha entrega, quando eu falo de ser sacerdote e rei do meu lar, é amor. Não Uhum, tem outra explicação para dar. É só o amor uhum, pelo propósito de amar os meus e poder impulsionar eles, sabendo que um dia eles vão chegar até onde eu não pude. De forma muito uhum. simples. Eu falo pro meu filho, falo isso para ele. O Davi tem 11 anos. E eu falo para ele que com 12 anos ele já não vai ser mais criança, muito provavelmente. E hoje a gente tem uma sociedade que fala que a adolescência vai até, tem adolescentes de 40 anos. Bom, né? É, É grave, né? grave. Então, é Assustadores. assustador. Então, a verdade é que o quê? Mas por que, Davidson, que o seu filho vai se tornar homem aos 12 anos? Porque eu entendo de forma muito simples. Se ele for capaz de gerar uma outra vida,
né? Ele já não é mais criança. Então aí existe uma promoção da minha parte. Ó, vem aqui, eu vou direcionar você para o caminho que você tem que ir, tá ok? Então você vai. Aqui agora começou o seu treinamento. Agora é de verdade. Até aqui foi só uma brincadeira, mas daqui para frente é de verdade. Então, ó, vamos estabelecer. Esse aqui é o teu propósito na Terra. Isso. Ô Lori, de uma forma partindo, vamos lá de novo, do ponto de vista cristocêntrico, que é aquilo que eu defendo como princípio de Aham. vida para mim, é muito simples. Eu faço o teste. A gente pode fazer um teste de 10 anos e colocar um menino que vive através de princípios estabelecidos por um pai que promoveu, que proveu, que amou, que cuidou, e um que não. E vamos ver daqui 10 anos qual vai ser o fruto e o resultado dessa criança. É simples, não tem muito terestetês. Não tem muito frufru, não tem Não 9 horas, é tem! uma coisa que tá aí para todo mundo ver mesmo. Exatamente. E eu fui descobrir isso tarde, né? Porque eu tive que bater Uhum. muito a cabeça, eu tive que observar nos meus erros e falar assim: meu, eu estou promovendo o mal para as pessoas que eu digo que eu amo. Como Uhum. pode esse conflito? E então eu fui buscar e foi quando eu realmente descobri que princípios mudam a vida, né? Eu. Por isso inclusive que eu tenho o livro, o e-book, né, 17 princípios para você viver nessa vida aqui, que são 17 Aham. princípios primordiais, básicos para você poder prosperar em todos os caminhos. Então, Aham. para mim é isso a princípio. Assim, eu aprendi com você, tenho orgulho de falar que aprendi com você quando fiz a mentoria, né, do Vai Levanta e Anda, quando li o e-book dos 17 princípios para essa vida, quando eu me situei, né, quando você me deu um destino você me deu um destino profético na minha vida mesmo, quando isso abriu para mim, de que se quem não vive de princípios não alcança nada, não alcança promessa, não alcança nada, não tem luz, não tem nada. Princípios são coisas mesmo inegociáveis, é incondicional. Ele existe e ele existe. Né? O que você pode fazer é decidir seguir, viver de princípio, não é nem seguir, viver de princípio ou não. Sim. E quando eu pensei nesse assunto, sabe, Davidson, para poder falar, eu falei, cara, não tem outra pessoa para poder falar melhor do que o Davidson, principalmente porque ele é um cara que entende, né, de princípios, que vive de princípios. Muito do que me fez, né, falar, estrear com esse assunto, foi bem a reclamação de muitas mulheres, principalmente mulheres da minha idade. Eu tenho 38 anos, também estou solteira, e muitas mulheres solteiras, né, elas reclamando muito dessa questão de homem que no fundo não é homem, que no fundo é adolescente, que no fundo ainda é infantilizado, ou que não percebe nem que popularmente elas falam, tipo aquela coisa da macheza do homem mesmo, né? E aí o que elas mais, quando começa a falar de energia masculina e feminina, o que elas mais questionam é o que esse desequilíbrio, essa falta de equalização dessa energia masculina no homem, em que isso afeta no relacionamento? E a maioria delas acabam me fazendo essa pergunta quando vem de um episódio, por exemplo, de traição no relacionamento. Né? Então, eu queria que você falasse para a gente o que esse desequilíbrio, o que essa falta de equalização causa real dentro de um relacionamento, né? Conjugal, na verdade. Lori, eu vou até amplificar isso. A questão Fique à da vontade. falta de masculinidade do homem, dessa energia masculina ativa dentro de um relacionamento, não causa só a traição da parte do homem, não. Causa traição muito, muito ainda. Eu vou equalizar aqui, vai, 50% da parte das mulheres também. Porque elas Uhum. sentem falta de um homem. Elas sentem falta de um homem. Elas sentem falta dessa energia do cara
que tem a atitude, tem a virilidade, né? Uhum. Bom, assim, eu devolvo a pergunta para você e devolvo a pergunta para elas. Vocês Uhum. mesmo podem me responder que desequilíbrio isso causa dentro de um relacionamento, essa falta de virilidade do homem. A gente tem que entender que não o excesso de masculinidade pode provocar um machismo. E machismo Uhum. não. Eu chamo o machismo de câncer. O machismo é um câncer. Você que, por conta de ser mais forte, né, Uhum. querer podar a outra pessoa. Não é essa a ideia. A ideia é, se caso realmente eu sou mais forte, eu tenho que te impulsionar, então. E eu tenho Uhum. que promover o que é bom para mim e para você. E eu posso dizer isso partindo de um princípio chamado unidade dentro de um relacionamento. É diferente de união. Eu não sei se para quem está Uhum. acompanhando a gente aqui na live agora entende o que é unidade e o que é união. Eu vou explicar de forma bem simples, assim como eu aprendi. Você pega um saco de laranja e elas estão todas ali unidas. Mas se vem uma ruptura e rasga o saco, elas caem e vai cada uma para um lado. Um lado. Então elas Uhum. só são unidas quando não existe uma força ruptora. Agora, se vem um problema forte, vem uma coisa para romper essa união, o que acontece? Vai cada um para um lado. Não tem, Uhum. não tem unidade. Agora pega essas laranjas todas, espreme elas e faz um suco. E agora eu quero ver você separar cada laranja desse suco. Isso é unidade. Então, quando não existe a energia masculina ativa do homem dentro do relacionamento, na verdade é um equilíbrio, tanto do homem quanto da mulher. A energia masculina e feminina equalizando das duas partes, não existe a unidade. Eles não conseguem compreender o que é unidade, o que é estar junto. Pode vir qualquer ruptura, pode vir qualquer pancada. Nós estamos juntos. Nós estamos É, juntos. é, quando você devolve, né, essa pergunta para mim, eu também devolvo para elas. E a única coisa que eu falo é, cara, traição é dor. É dor. Acabou. Acabou, Acabou. é dor, é uma Acabou. pessoa que está ali É desaguando dor. uma dor dela. Só Isso. que a maioria das pessoas, elas não querem resolver a dor. Porque Isso. resolver a dor também implica num tico de autorresponsabilidade que você tem sobre aquela dor. Porque você precisa ir lá, saber como é que você alimenta aquela dorzinha para poder melhorar o que causa aquela dor. Porque a dor é um sintoma, né? Ela não é o problema, ela não é o início, ela é um sintoma. Então, assim, falar sobre masculinidade equalizada, agora eu já até aprendi, não vou falar mais equilibrada, vou falar equalizada, é muito importante para que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, entendam o que é que isso causa dentro de um relacionamento conjugal. Né? É claro, eu vou pedir para você falar também um pouquinho do que é essa energia sem equalização, não equalizada, causa, por exemplo, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar. A gente já viu aqui, quando você começou a falar com a gente, que de uma forma muito simples, ser homem é agir, né? É ter o direito, é exercer o direito de agir com tudo aquilo que ele precisa, né? Com tudo aquilo que ele nasceu para poder fazer, na verdade, que é que você falou que é promover, proteger, é, é, ser sacerdote mesmo, né? Exercer a paternidade, exercer o patriarcado. E eu não quero que as pessoas entendam o patriarcado aqui como o que você falou e agora sobre machismo, que o machismo é um câncer de fato. Né? Então, quando você chega eu penso assim, quando você chega numa traição no conjugal, o resto da sua vida, das outras ambiências da sua vida também já está sofrendo. Sim, Você não com é certeza. um cara, um homem capaz de decidir coisas no trabalho, de decidir coisas na família, em si, né? Sim, com certeza. A questão que essa dor, ela pode ser existencial e não tratada, né?
Uhum. na condição de analista corporal, eu posso falar sobre isso. Então, Aham. essa questão dessa dor de traição, de enxergar um mundo ali na fase dos 6 anos, aonde está finalizando o processo de mielinização da coluna vertebral, aonde que a gente encontra a sexualidade da criança sendo formada, ali ela vê o mundo em pares. E quando ela olha para ela e ela se vê sozinha, ela fala: quem é o meu pai? Né? E muitas vezes ela projeta isso no pai ou na mãe, esse par, que vai fazer na maioria das vezes o pai, mas provavelmente nas gerações que a gente tem vivido, esse pai está ausente. É um outro Uhum. assunto. Esse pai está ausente. Né? Então é uma dor que cresce ali, e aí eu vou ver, tenho certeza, eu já vi, e de repente pode ter algumas pessoas que tá aqui e a opinião dela é: traição é falta de caráter, certo? Vamos definir o que é caráter? Caráter é Vamos formado lá. caráter ele é formado aonde? No meio em que eu convivo, a partir das informações que eu recebi de uma sociedade em que eu estava inserido. Né? Eu Uhum. falo que existe a primeira infância, dos 0 aos 7 anos, e a segunda infância, dos 7 aos 14, onde eu me entendo como ser humano, numa sociedade onde eu entrego algo, recebo algo de outras pessoas. Exatamente. Mas, na verdade, não é falta de caráter, é um caráter específico formado. Né? Uhum. A gente tem que ter esse olhar educado e não emocional para poder falar Aham. sobre isso. Porque quando eu falo que é falta de caráter, eu quero dizer que caráter é uma coisa boa. Não, caráter é simplesmente a formação de um contexto de muitas outras informações para dizer quem eu sou e qual é o meu comportamento diante daquilo que eu aprendi. Isso é Uhum. um cara. Então eu posso ter um bom caráter ou eu ter um mau caráter. Né? Aham. É simples assim. Então a questão é que pra gente que busca esse entendimento e conhecimento relacionado à emoção, relacionado à mente, ao que é psico, né? Do psicológico, da alma, o que é? A gente sabe que existem dores existenciais. E essas dores existenciais não tratadas, não curadas, elas vão promover resultados catastróficos na vida de qualquer ser humano. Entende? Então, o Jefferson aqui, ele está contribuindo muito e ele falou uma coisa aqui que eu achei bem interessante, ó, digo sempre que não há falta de caráter, Aí. ou vai ser bom ou vai ser ruim, não há ausência. Realmente, né, É. é um processo de escolha, desde que você entenda que quando você produz um ato que automaticamente, quando você tem uma atitude, uma ação que automaticamente vai ferir uma outra pessoa, você está escolhendo fazer isso. Né? Você Sim. tem consciência do que você está fazendo. Você já deixou de ser criança, né? Igual você falou, já entendeu muita coisa e você sabe que aquilo vai causar uma dor no outro. Se aquilo vai causar uma dor no outro, a gente está produzindo no outro que primeiro tem na gente. Sim. Mas eu ainda faço um adendo aí, ô Lori. Ah, Parece consciente. E muitas vezes não é. Porque uhum. a dor é tanta desse ser humano que ele não entende o que está acontecendo. E a única válvula de escape que ele tem é essa. Aham. Nesse caso, nessa dor. Que isso é um assunto para outro momento que a gente pode aprofundar muito mais. E a gente vai. Então, Né? e aí, o que eu falo? Que as pessoas que decidem se desenvolver, igual você falou aí, as pessoas que decidem se desenvolver, que decidem se conhecer emocionalmente, elas são capazes de começar, porque o conhecimento é o que te dá o destino, né? Que te dá o poder de decidir o que você vai fazer ou não. Né? Então, eu gosto de falar que todo mundo precisa ser um cientista de si. Né? E ter essa equalização do masculino e o feminino exige essa observação, exige essa procura desse conhecimento, sendo um cientista de si próprio, né? Para poder entender o que acontece dentro desse universo que você já falou aí. Nós somos 3 esferas, né? Dentro dessas nossas esferas, de como elas comungam, de como elas se encaixam, para que a gente tenha essa equalização.
Eu vou fazer para você agora a pergunta que muito me interessa. Você sendo pai, né, de menino e eu sendo mãe de menina, de menino. E assim, eu sempre fui muito preocupada com essa questão mesmo de equalizar essa energia no meu filho. Você tem o Davi, eu tenho o Ricardo está aí com 16 anos. E eu queria que você falasse um pouquinho de. Eu acredito que essa resposta também vai dar muita clareza para muito homem que está assistindo a gente aqui, para poder entender o que acontece com ele dentro dele também. Queria que você falasse um pouquinho de como a gente educa um menino para ser um homem de verdade. Nossa, falar de educação é um assunto bem profundo, né? E, Pois e é. poxa vida, e como que é que eu posso pegar o meu modelo de educação e dizer que isso é uma verdade, né? Sendo que as pessoas têm experiências diferentes, elas vivem vidas diferentes, né? Mas Uhum, não é uma verdade absoluta um modelo de educação que eu vou passar agora. Porém, ele funciona. É essa a ideia. uhum, É que ele seja funcional, né? A gente não pode prever o futuro, mas eu posso prever por qual estrada eu vou caminhar para o futuro, uhum, né? Então uhum, a ideia é o quê? Olha só, vou dar um exemplo. O tipo de proteção do pai e o tipo de proteção da mãe. Vamos lá. aham, O tipo de proteção da mãe é o seguinte: fica aqui, debaixo da minha asinha, porque você não pode ir, que eu vou te perder. Na verdade, emocionalmente, a mãe ela está muito mais preocupada com a dor da perda do filho que vai embora do que aham, com realmente ele ir e fazer um bom trabalho no caminho dele, né? Então, aham, mas está escrito lá no princípio, deixará pai e mãe, uhum, deixará. É deixar mesmo, é deixar. Por quê? Porque ele tem que construir o reinado dele. Deixará pai e mãe. uhum, Então, o que que acontece? E o pai não. E o pai, que entende isso de forma equalizada já, mas na maioria das vezes o pai, de forma muito básica, já é assim. O tipo de proteção do pai vai, que eu tô daqui olhando. Se acontecer alguma coisa, eu saio e já saio atropelando todo mundo. É isso. Você entende? uhum. Aconteceu algo muito interessante agora, aqui em casa, sobre isso. Tinha, Olha que legal. olha só que interessante, tinha R$ 50 aqui em cima do balcão e eu falei pro Davi ir na padaria aqui do lado comprar pão. Ó a parte do risada. Aí ela falou assim, olha só, ela falou assim, mas vai mandar ele com R$ 50? Sozinho? Aí eu falei, meu amor, assim você fere a inteligência dele. Vai lá, vai. Pega os R$ 50 e vai lá. Né? Ou guarda no bolso, ou leva na mão mesmo, fechado. O que for mais seguro para você. Vai lá. Ele foi. Você consegue compreender? Agora, vamos supor que eu não estou aqui com essa energia masculina. O que ia acontecer com o Davi? Você acha que ele ia na padaria com R$ 50 comprar pão? Não, Não ia. não ia. Então, o que aconteceu? Eu vou falar para você o que acontece com a geração, com essa geração que a gente está vivendo. Tá travando aqui, trava a língua. Uma geração de homens emasculados. O que é Uhum. ser emasculado? Castração psicológica do masculino. É isso. A questão de ser emasculado é até interessante, porque quando a pessoa tem essa emasculinização, vamos colocar assim, esse homem ele não consegue diferenciar a energia masculina de machismo. Né? Exatamente. Muitas vezes ele vai É, muito para o lado do machismo, é. ou ele fica emasculado, não vou falar afeminado, porque não existe isso, né? Isso. Emasculado, ou ele fica muito machista. Eu acho que o grande desafio de pessoas assim, como você, né, que mentora outras pessoas, que transfere
conhecimento, que ajuda outras pessoas, né? A se conhecerem melhor, se descobrirem, vamos colocar assim. Eu gosto de falar que você dá destino na vida da gente, e você dá destino mesmo. Eu acho que o grande desafio para pessoas, e aí eu vou falar para você que é homem, que tem total autoridade para falar sobre isso, é conseguir fazer os homens de verdade, assim, diferenciarem essa energia masculina e feminina dentro deles e não cair para o lado do machismo ou da submissão, né? Isso também funciona. Isso é para a mulher também, né? O homem vai para o machismo e a mulher vai para a submissão. Ou você vê homens também que caem na submissão. Muito. E mulheres que vão para o machismo, que é o feminismo. O machismo feminista é o feminismo. Por isso que eu falo, o machismo é o câncer e o feminismo é a metástase. Só isso. Entendeu? É o extremo das energias. E todo o extremo causa muita dor. Muita dor, absurdamente muita dor. Olha que interessante aqui que o Jefferson falou. Esse Jefferson, ele é... Jefferson, um beijo no seu coração. Ele é ótimo. Um beijo no seu coração. Ele contribui muito. Adoro demais. Quando ele tá na live, cara. Olha o que ele falou. A emasculinização não seria uma casca criada para sufocar a biologia do homem? Claro! De forma muito simples, a emasculinização tira o poder de ação do homem, tira a virilidade dele. Ei, calma aí, fica aqui debaixo do meu braço. Aí o camarada, aí vamos pontuar. Aí ele cresce, então assim, ó, a falta do pai, eu vou dar 3 tapas na cara aqui. Fica vendo, fica vendo, adoro. Fica vendo, que eu vou dar 3 tapas aqui agora. A falta do canalha, sabe o canalha que abandonou a família? Que não foi homem para assumir essa família, que não foi homem para assumir as responsabilidades dele, tomar como direito essa responsabilidade e ir buscar aprendizado e falar, eu tô falhando aqui, eu não sei como consertar, eu preciso de ajuda de alguém. Alguém tem que me ajudar. Então, esse canalha que abandonou a família, deixou a responsabilidade toda nas costas daquela mulher. E aquela mulher, ela não tem isso. Ela não nasceu para fazer isso sozinha. Só que ela faz. Ela é guerreira. Ela é lutadora. Ela vai lá e faz. Não importa ela faz como. da melhor forma que ela sabe fazer, com o que ela tem para fazer. Ela faz o melhor possível com o que ela tem de recurso naquele momento. Só que, mulheres presentes, escutem o que eu vou dizer. Mulheres, com todo o amor das minhas palavras, as mulheres não sabem criar filhos homens. Porque a emoção acaba roubando essa virilidade deles. E aí a gente encontra homens de 40 anos que a mãe precisa escolher a cueca desse cara. Que a esposa, quando ele casa, a esposa que diz qual a cor da camiseta que ele vai vestir e qual é a calça que ele vai usar. Porque esse camarada não tem poder de atitude, de ação, nem para escolher a própria roupa. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz total sentido. Esse tema, exatamente esse ponto que você tocou, foi tema de uma conversa minha, de um plantão, uma madrugada de plantão, né? Eu trabalho numa penitenciária, como você sabe, as pessoas que estão aqui, a maioria também sabe, é uma penitenciária masculina, então eu trabalho mais com homens, e a gente falando sobre essa questão de energia feminina e masculina, o Rodrigo está falando que faz muito sentido, ele até falou aqui em cima, que é por isso que a mãe é o grande outro, assim, né? E aí, isso foi tema dessa conversa, e lembra que eu falei com você que ter essa energia que é equalizada dentro da gente, dá pra gente discernimento de diferenciar energia masculina de machismo e energia feminina de submissão, que quando eu falava exatamente essas coisas que você está falando que eu aprendi com você, até as pessoas viravam para mim, você sabe que o que você está falando é totalmente machista, né? Eu falei assim, não, sabe por que não é totalmente machista? É porque eu não tô aqui, é porque eu tô aqui para você que pensa nisso, você tá achando que eu tô numa posição de submissa, mas não tô. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui nesse lugar, nesse estabelecimento, nesse espaço físico? Eu não tô colocando a minha energia masculina em alta para poder trabalhar aqui?
Só que não faz sentido eu sair daqui e levar isso para dentro da minha casa e exercer exatamente isso com o meu marido, ou com o meu filho, ou com o jeito que eu tenho que ser aqui, não é o jeito que eu tenho que ser em casa. O que eu tenho que decidir aqui, eu não posso interferir na decisão que eu tenho em casa, né? E muitas vezes, quando não tem essa equalização, a gente vai ver muito isso na semana que vem a gente vai falar sobre a energia feminina, né? Com uma grande amiga minha, que é coach terapeuta também, a Camila Couto. A gente vai ver o quanto esse desequilíbrio coloca a gente em esferas diferentes. E eu lembrei muito de um amigo meu também, que é advogado em São João del Rei, e ele virou para mim e falou assim, cara, eu peguei um caso de um casal em que a moça é policial penal e o cara é gerente de supermercado. E eu tô fazendo o divórcio deles. E ele chegou no meu escritório e falou assim, olha, eu amo a minha esposa, eu não queria separar, só que o problema é que ela tem que entender que ela não pode falar comigo, com meu filho, como se ela estivesse falando com um preso. Vamos esclarecer algo fantástico a sua posição, Lore. Parabéns. Você entendeu para onde que tem que ir. É isso? Ó, vamos lá. A palavra submissão, primeiro, para o pessoal que está chegando aí, boa noite para vocês. Mas olha só. Boa noite. Olha só, gente. A palavra submissão precisa ser entendida. Primeiro, vamos separar sub de missão. O que significa submissão? É estar debaixo de uma missão. Um soldado, por exemplo, ele está debaixo da missão do seu general. Ok? Ele é submisso ao seu general. Mas ele é somente submisso ao seu general. Ok? Não é porque ele é soldado que ele vai ser submisso ao general da nação, outra tropa. Da outra tropa. Então vamos esclarecer isso, tá? Submissão é, primeiro, estar debaixo da missão. Ok? Quando a palavra de Deus fala sobre submissão, ela não está dizendo que a mulher tem que ser escrava. Não está dizendo que a mulher tem que fazer tudo o que o homem quer. E vamos deixar muito bem claro que não é o homem. É o seu marido. Ok? Então vamos lá. Não é o seu, não é o marido da sua vizinha, não é o marido da sua irmã, é o seu marido. Exatamente, é o seu marido. Por quê? Você tem que estar debaixo da missão dele. E incluído na missão desse camarada, se ele realmente compreendeu qual é a missão dele, é fazer você, mulher, feliz. A missão desse marido é promover você, é proteger você, é prover você, ser um sacerdote no seu relacionamento. Exatamente. E aí você, esposa, fica sob essa missão. Isso. A missão dele é a esposa. Isso. Né? E aí quando isso acaba respondendo a pergunta do Pedro, que é um amigo meu aí, que fez até uma brincadeira, que ele falou assim, Ginzinho, e você acha que não tem homens afeminados? Não, tem homens afeminados. Mas a gente está falando aqui a gente está falando da emasculinização. Né? E é um ponto que eu, simplesmente, sendo mãe de menino e convivendo com ele diretamente, sempre tive muito medo. Né? Eu sempre olhava para o meu filho e falava assim, cara, eu não posso tirar desse ser em formação, que está se formando, a missão dele. Exatamente. Exatamente a missão dele. Você não vai tirar, mas você vai ofuscar ela. Enterrar ela, deixar ela escondida para que ele não veja. E é de uma responsabilidade tremenda tua olhar sob essa ótica. Pô, eu sou mãe e é muito grande a mulher nessa posição entender, eu não nasci para dar conta disso sozinha. Entende? Não tem. A gente vive numa geração em que, não, eu sou a Mulher Maravilha. Calma. Você realmente é. Eu posso dizer aqui com propriedade que o mundo gira em torno de vocês. O mundo gira em torno da mulher. Agora, vamos lá. Você não nasceu para ser a Mulher Maravilha. Você tem que ser a Mulher Maravilha naquilo que é de competência sua. Aquilo que não é de competência sua, você entrega para quem é. Joe, ei, vem cá. Isso aqui é teu, tá? Vamos lá. Aparece aqui
tá? E vamos me ajudar aqui nesse rolê, tá bom? Porque é assim que tem que Aham. funcionar. Então, e só para finalizar a questão da, da submissão, a ideia é, qual mulher que não quer que está debaixo da missão de um homem que quer promover ela, prover, cuidar, impulsionar ela para a vida e viver uma vida de desfrute? Não existe Todas isso. as que querem um relacionamento, todas as É, que querem casar, todas as que querem viver dentro de um relacionamento conjugal precisam entender sobre isso. Porque hoje em dia é muito difundida essa questão da independência. Não existe independência. é. Existe interdependência. Né? Existem momentos em que eu vou precisar tomar algumas decisões, que é, como eu citei, né, no caso desse meu amigo que falou sobre o divórcio que ele está fazendo, eu no meu trabalho preciso tomar decisões que dentro do meu relacionamento conjugal não cabe a mim. É isso aí. É isso E aí. aí a gente É. precisa entender isso. Só que precisam existir homens que entendam sobre o masculino, sobre o que é colocar essa energia masculina equalizada e rodando para poder combinar com uma pessoa, uma mulher, que também vai ter sua parte masculina no lugar e a feminina também no lugar. Olha Né? E só, aí eu acho que. Pode falar. olha só, rapidinho para não perder. Olha só, o Pedro falou algo muito interessante aqui que eu quero juntar com o que eu ia falar. Ele falou aqui, ó, acho que existem motivos pelo medo da mãe ou atualmente pelo feminismo que quer revanche. É isso mesmo, Pedro. Ó, homem e mulher não é para ser inimigo. E deixa eu te contar o segredo que não é mais segredo. É isso que todo mundo quer. Uhum. É isso que a parte negativa da matéria. Vou deixar um livro para vocês lerem aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Fala muito Mais sobre esperto que o energia. diabo. Fala muito sobre Aham, energia feminina e masculina. Vocês vão entender lá. aham, Meu, ó, é isso que todo mundo quer. Colocar o homem contra a mulher aham. contra o homem. Levantar dois exércitos para guerrear. E nós não nascemos para ir contra as mulheres. Nós nascemos para amá-las, para cuidar delas, para promover Uhum, elas, para prover elas. E as mulheres para entrar em unidade com isso. É simples. É isso que acontece. Lore, uhum, para responder a tua pergunta, a gente tem que colocar o menino no caminho da ação. A gente sempre vai ter que promover com que ele haja, sempre impulsionar, de forma muito simples. É claro que a gente pode fazer muito mais coisa, mas de forma muito simples, não podar o meu filho, o homem, de agir. E isso já vai colocar ele num caminho de equilíbrio dessa energia masculina. E muito, uhum, mas muito importante, se não existir uma figura masculina viril próxima, colocar ele em contato com alguém que eu vejo que tem essa virilidade e essa equalização masculina, para que ele possa ter uhum, referência disso. Nós somos seres uhum, que buscam referências desde o início, desde criança. Nós somos seres associativos. Eu olho, vejo que é igual a mim, vou me comportar igual, de forma simples. uhum. Né? Opa, Aham, eu vejo aham, que é bom, eu vou me comportar igual. Né? aham, Meninos que são homens, né? Falando no sentido sexual da palavra, gosta de mulher, mas se comportam feito, tem trejeitos de mulher, porque cresceu no meio de um monte de mulher. E ele viu que aquelas mulheres davam muito carinho, muito amor, muita atenção, e aquilo era bom. Eu vou copiar isso para mim. É uhum. simples, é bem simples. Então, olha Né? só o Pedro falando, esse papo de machismo e feminismo já passou da hora de acabar, o que tem que existir agora é o respeito e um complemento ao outro. Exatamente, Pedro. Quando as pessoas entenderem o que é e o que cada energia, a importância, a parte de cada energia no mundo, essa discussão ela vai simplesmente acabar, ela não vai precisar mais existir. Só que para isso as pessoas precisam querer se conhecer, querer se acessar. É o que eu falo, é você se acessar. Porque se você não é um cientista de si, se você não acessa isso tudo que está aqui, você simplesmente ou empurra para debaixo do tapete ou tampa o olho para isso, vai sempre existir essa divisão que o Davidson falou,
que o livro Mais Perto que o Diabo fala, de botar nos extremos. Ô Lori, olha só, o Jefferson falou aqui, ó, na Suécia a conta tá chegando, como que é? Peraí. Na Suécia a conta tá chegando, a triste realidade. Bom, eu vou falar algo que o Jefferson me fez recordar. Se na Rússia eu recebi uma informação, eu vi uma informação no G1, na Rússia, salvo erro, na Europa, existe um país que está sendo invadido por outra nação. E essa nação que está invadindo lá é aquele pessoal muçulmano, aquele pessoal que é mais extremista e radicalista. E olha o absurdo. Eles estavam promovendo o estupro coletivo nas ruas. E a governadora, uma das governadoras do país, governadora ou chefe de estado, uma mulher, ela se posicionou em rede nacional dizendo que isso já estava acontecendo por conta de uma geração de homens emasculados que não sabiam defender as suas esposas e filhas nas ruas. Os homens simplesmente, com um termo bem esdrúxulo, bem chucro aqui mesmo, colocavam o rabinho entre as pernas e saíam correndo e deixavam suas filhas e suas esposas e suas mães serem estupradas de forma coletiva nas ruas por homens machistas e homens da caverna lá. Esse pessoal que tem um raciocínio extremista. Então, olha a que ponto chegamos por conta da falta de equalização dessa energia masculina do homem de agir, de ir para frente, de dar a vida por aqueles que são seus. De entender que ele precisa proteger, bem como promover, né? Ser quase um sacerdote, um devoto mesmo dali da sua família. Isso, ser quase não, ser exatamente isso. Ser um devoto da sua família, né? Essa é a função de uma energia masculina equalizada. Você falou aí que você deu 3 tapas, fica vendo aí, a gente viu você dar esses 3 tapas. Eu não gosto de dar dica. Sabe por que eu não gosto de dar dica? Porque dica resolve aquela hora ali. Aquela coisa que está acontecendo na hora. Ela não resolve o X da questão, ela só vai resolver aquela dor. Então, já que você falou aí, e você falou muito diretamente, muito claramente, de como colocar um menino no caminho da masculinidade, não da emasculinização, eu queria que você desse para quem né, com certeza esses 3 tapas atingiram alguém aí. Isso agora vai ser um caminho de análise, exame interno, de ser cientista de si. Eu queria que você deixasse aqui para gente 3 chaves para que as pessoas que estão, os homens que estão nos assistindo aqui, 3 chaves para que eles pudessem começar a desenvolver a masculinidade ou recuperar essa masculinidade deles. Você acha que é legal deixar essas chaves? Eu com certeza sim. Elas são bem simples. Identidade, propósito de família na Terra, que é multiplicar o meu DNA e governar sobre tudo isso. São essas 3 chaves. A primeira coisa que eu preciso entender como ser humano, seja homem ou seja mulher, mas eu estou falando aqui da energia masculina. Eu preciso saber quem eu sou dentro dessa família. Eu preciso ter essa identidade clarificada. Eu sou o homem dessa família. Eu sou o sacerdote desse lar. Eu sou o rei desse reinado aqui. Eu vou multiplicar aonde a planta dos meus pés pisar e a palma da minha mão tocar, porque eu nasci para prosperar. A prosperidade é natural. E eu vou governar sobre tudo isso. Dando amor, carinho, providência, promoção, tudo aquilo que a gente falou antes. Cumprindo aquilo que eu deixei escrito aqui para que eu não pudesse esquecer. O legado do pai. Que é construir uma família e prosperar com essa família na Terra. Então, essa é as 3 dicas que eu posso dar, porque que nem você falou, eu também não gosto de dar dica. Porque você ainda pode ser acusado de ter dado a dica ainda. Você me deu aquela dica? E eu fiz. Não deu certo? Errado. Exatamente. Mas eu tenho certeza que essas 3 dicas vai funcionar. Identidade, propósito e governo. Você tem que saber quem você é, você tem que multiplicar quem você é e você tem que governar sobre todas essas coisas. É isso o nosso papel.
É esse nosso papel como homem, é esse nosso papel como ser humano. É isso que a gente tem que Aham. fazer, né? Então, igual o Pedro falou aqui, ó, gostei da live. Pelo título, entrei para ver se não seria aquelas bobagens de homem desconstrução. Pedro, a gente não está aqui, nem Davidson e nem eu, nós não estamos aqui para desconstruir nada. A gente está aqui para encaminhar, para dar destino. E por que que eu quis, né? Eu não sei se você está aqui desde o início, inclusive para as pessoas que estão entrando agora já no finalzinho, sejam muito bem-vindas, boa noite, mas a gente já está caminhando para o final dessa live. Eu vou deixar ela gravada por algumas horas aqui no meu Instagram, mas essa live ela vai subir para um canal no YouTube. Então, a partir do momento que ela estiver nesse canal, já dispara para todo mundo. E você que entrou aqui agora, principalmente se for homem, veja desde o início. Por que que eu convidei o Davidson? Porque o Davidson, ele tem uma missão que é dar destino à vida das pessoas. Ele não está aqui para Exatamente. desconstruir. Ele está Não. aqui para construir. Ele não quer desconstruir nada. Para ele é muito claro, como ele deixou aqui para ele. Claro, eu vim para dominar, governar e Acabou. ser rei nessa Isso. terra, entendeu? Então não Acabou. quero, ele não quer desconstruir homem, eu não quero desconstruir homem, eu não quero desconstruir mulher, ele também não quer. A gente está aqui para dar destino. E por que que eu pedi para ele dar 3 chaves e não 3 dicas? Ninguém aqui te deu dica para você, se por acaso você percebeu, caiu uma fichinha aí, você falou, tô emasculado, é total, íntimo seu, mas você precisa assumir, quem aqui estiver presente, precisa assumir e falar, cara, tô emasculado, a culpa não é só minha, mas eu tenho que resolver isso, vai procurar alguém que te dê destino. O Davidson tá aqui para mentorar Sim. pessoas, para poder entregar todo o conhecimento que ele tem, assim como já fez comigo também. Você tem obrigação de melhorar a si para que você também informe outras pessoas. Porque tem gente aqui que já é pai ou que quer ser pai, né? Tem gente aqui que já é marido ou quer ser marido e a gente precisa estar com essas energias no lugar. Sim. E a verdade é que isso é um processo, é um prosperar natural. Eu só tenho, eu não gosto de falar preciso, né? Porque o cérebro da gente, ele tem uma tretazinha com preciso, porque quem precisa não faz nada. Aham, E a ideia é do fazer mesmo. Então, eu tenho que ir no caminho dessa construção, dessa mentalidade, né? Ah, mas, pô, eu tenho atitudes emasculadas e como é que eu troco isso? Cara, é simples. Isso é só um drive. Isso é só fazer uma troca. É só uma crença errada. Olha só que interessante. Pessoas, a gente fala de defeitos, né? As pessoas muitas vezes falam de defeitos. Eu aprendi algo que eu quero ensinar e aquele que estiver disposto a aprender, aprenda, né? Que é o quê? Ser humano não tem defeito. Ser humano tem ou bloqueio, ou ele tem crença errada, ou ele é imaturo em relação a alguma coisa. uhum, Pega a uhum, área da tua vida que não está prosperando como você gostaria que prosperasse e faz a pergunta: eu tenho bloqueio nessa área, ou eu tenho uma crença errada sobre isso, ou eu sou imaturo sobre isso. Depois que você uhum. identificar qual é, ou se for os três, não importa, toma uma ação para direcionar para poder promover a solução disso. E tá aqui a Lore, né, como terapeuta. Terapeuta, eu considero você uma terapeuta. Né? O que eu faço é terapêutico mesmo. Né? Tá aqui, eu sou um treinador comportamental também, igual a Lore. E a gente está aqui para ajudar. Existem muitos outros. Não quero o Davidson, não quero a Lore, não importa. Vai atrás de alguém que tenha a Aham, possibilidade e a competência de poder te ajudar. Essa aham. é isso, né? O que você falou aí, o que eu sempre, para completar o que eu sempre falo, tudo que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Então, a partir do momento que eu sei o que eu preciso, o que eu quero, não é nem o que eu preciso, o que eu quero, eu vou atrás de conhecer isso e adquirir isso. Então, se você não tem um relacionamento próspero e abundante, se você não tem um financeiro próspero e abundante, se você não tem um social, sei lá, qualquer pilar da sua vida próspero e abundante, é porque você ainda não sabe o que está acontecendo ali. A partir do momento que você souber,
você vai sim ter uma atitude. Porque conhecimento, ter o conhecimento de como você está, do seu estado atual, já te dá a possibilidade de tomar uma decisão. Nem que seja de não fazer nada. Porque até o fato de você não decidir é uma decisão. Com certeza. Né? Então, assim, tudo que aqui é exatamente isso que você falou, tudo que eu ainda não tenho, pelo que eu ainda não sei. Então, vai procurar o que está te deixando nessa matriz de escassez aí, para você ter aquilo que você realmente quer. Bom, Davidson, eu queria, a gente já passou um pouquinho, né, do horário. Eu quero te agradecer muito. A gente conversando, a gente, né, vai embora. Vai embora. Eu quero te agradecer muito. Mais uma vez, eu quero te honrar publicamente, né, pelo destino que você deu na minha vida, pelo destino que você dá na vida das pessoas. Quero te agradecer por esse tempo que você está dedicando a todo mundo aqui. Gente, o arroba do Davidson, eu vou deixar marcado, mas é arroba Davidson com M de mamãe no final, _Vieira. Acompanhem o trabalho dele e esse cara tem uma mentoria fantástica. Tá na hora de abrir outra turma aí, Davidson. Eu vou abrir. Vai Levanta e Anda. É isso aí. Eu vou deixar aqui, ó. O Pedro falou, tem muitos que estão meio perdidos mesmo. Esses que você conhecer, Pedro, manda me seguir lá. Eu vou abrir a turma pro Vai Levanta e Anda. Pois é. E bom, eu posso falar para você o seguinte. Na minha vida, muita coisa se transformou a partir do momento em que eu obtive o conhecimento de certas coisas. Eu aconselho essa transformação na vida de muitos homens também. Hoje eu posso ser grato pelo homem que eu ainda estou me tornando, não é nem a sombra do que vai vir ainda. É assim, porque vai ser muita coisa ainda. É isso. Eu fico muito grata de estar nesse caminho também, né? Muito obrigada por você, pela Paty, pelo Davi, me deixarem participar um pouco, né? Mesmo que de longe da vida de vocês. Eu queria deixar um beijão para os dois aqui também. Viu? Obrigado. A Paty está aí, com certeza ela vai retribuir. Lori, a satisfação é imensa, não tenho nem palavras para dizer, né? Você é uma amiga do coração, com certeza. A gente precisa promover esse encontro o mais rápido possível, como eu falei para você. Mesmo. Né? O Luiz é uma pessoa também que eu quero que esteja nesse encontro, que é um ser humano incrível. E obrigado pela oportunidade de poder falar. É só isso. Que isso, eu que agradeço. De poder entregar. E é isso que eu sugiro para todos vocês. Abre o coração, deixa o rio fluir e entrega o que está dentro. Se não tem nada, vai buscar na fonte e depois vem e solta e deixa o rio fluir. Essa que é a história toda. Obrigado. Gente, muito obrigada. Obrigada a você. Gente, muito obrigada a todo mundo que esteve presente, que participou aí. Eu faço votos de paz e prosperidade na noite de todo mundo. Sigam o Davidson. Se tiver alguma dúvida e quiser tirar no direct, pode mandar para mim, pode mandar para o Davidson, que a gente vai esclarecendo. Davidson, fica com Deus. Deus abençoe você, sua família, sua casa. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Você também. Tchau, gente. Obrigado pela noite aí, pelo prestígio. Tchau, tchau. Tchau.